uma maneira coletiva, tem, assim, diferenciais que valem a pena ser destacado, ainda que já tenham sido comentados, como atrativos que se somam hoje à delícia do sol e praia, né? São mais de 30 quilômetros de praia. Bertioga tem praias maravilhosas, né? Belíssimas, muitas ainda pouco conhecidas, por incrível que pareça. Mas o que vocês acreditam se soma hoje à hospitalidade de Bertioga? O que mais vocês destacariam? A preocupação com a segurança, a biossegurança é outro aspecto, né? A gente tem a preocupação do hóspede sair satisfeito, né? A gente pergunta se ele foi bem atendido no restaurante, aonde ele comeu, se ele gostou. A gente recomenda alguns lugares que a gente conhece, né? E a questão do turismo, a gente indica, não só como aqui é muito próximo da Praia da Enseada, a gente também indica Boracéia, a gente fala de Itaguaré, a gente fala de Guaratuba. E tem pessoas que só imaginam que Bertioga seja isso e seja Riviera de São Lourenço. Ai, porque eu quero ir para Riviera. E quando você manda uma família ou amigos para Guaratuba, por exemplo, que fica dentro do condomínio Costa do Sol, ele volta e ele fala assim: não é possível que aquilo lá seja Bertioga. E aí eu falo: Bertioga é isso e muito mais. Vocês não imaginam a riqueza que nós temos aqui. Então as pessoas ficam, como que eu digo, admiradas com o potencial que Bertioga tem, né? E aí a gente tem esse cuidado, né, em mostrar Bertioga, né, para que o hóspede volte para casa dele e fale: nossa, Bertioga, me surpreendi. A gente gosta de surpreender. Acho que talvez seja essa a palavra. Perfeito. Se tiverem casos para contar de hóspedes que vocês acolheram, seria interessante a gente ouvir experiências que foram proporcionadas por vocês a diferentes perfis de hóspedes. Imagino, por exemplo, a Fabiana receba hóspedes da colônia portuguesa. Talvez a Norma tenha aí um conjunto de hóspedes que também buscam a identidade cultural asiática. A Geisa certamente tem opção de acolher com a infraestrutura que oferece o home office, gente que hoje está trabalhando à distância e que, ao invés de estar com a família na capital ou na cidade, prefere estar na praia e encontra a infraestrutura do flat, service à disposição. Enfim, queria que vocês contassem um pouquinho, mas histórias reais que viveram. Enfim, queria que vocês contassem histórias, naturalmente sem citar nomes de pessoas, né? Mas casos que sejam interessantes, falando dessa diversidade de público acolhido em Bertioga. Por favor. A gente tem bastante cliente que fecha a reserva porque Vila Residencial dos Portugueses se identifica. Então, eu recebo bastante hóspede da nossa cultura, e quando eles chegam na pousada, a gente tem um painel, e esse painel a gente tem várias fotos de cidades turísticas de Portugal que eles se identificam. Todos os chalezinhos, eles têm o nome da cidade, de uma foto que está no painel. Então, é muito bacana porque eles contam experiências de lugares que eles foram viajar para lá, para Portugal, que se identificam com aquela foto, com aquele lugar específico que eles ou visitaram, ou foram em algum castelo que tem naquele lugar. Então, é muito bacana. E a gente tem bastante história, assim, do pessoal que vem aqui. A gente tem muito em Bertioga, aqueles passeios ciclísticos, né? De Bertioga até a praia do Bora Bora, ou que vai de Bertioga até a praia de Maresias, aqueles triatlons que o pessoal sai nadando, depois pega a bicicleta e sai correndo. E a gente teve uma família que eles estavam um pouco preocupados, porque um desses passeios que eles iam participar ia ser dentro da tribo indígena. Eles falaram: Fabiana, como que é a tribo?
A gente vai conseguir fazer a corrida lá dentro para depois sair e pegar a bicicleta? Como que eles organizam? E os índios, como que eles vão receber a gente? Eles ficam todos nus? Falei, gente, não é nada disso. Os índios, eles estão, uns têm a tradição, que são os mais velhos, que estão sempre lá com a roupa deles, mas nunca estão nus. Eles têm as ocas, mas eles também têm as casas construídas de concreto. Gente, eles usam tablet, eles têm um carro, que eles adoram receber o visitante, porque eles mostram a culinária deles, o artesanato. Eles são a única tribo tupi-guarani da América Latina que são autorizadas a comercializar o palmito pupunha. A gente recebe hóspedes índios, né, que vêm de Cuiabá, que vêm do Mato Grosso, para aprender a cultura com eles aqui. E assim, eles têm um dos rios mais belos lá dentro, com uma das cachoeiras mais belas. E assim, eu contei isso para eles, mas mesmo assim eles foram cismados. Quando eles voltaram maravilhados, voltaram todos pintados, com cocar na cabeça, disseram que os índios receberam eles muito bem. Então, assim, são experiências que deixam a gente feliz, porque a gente indica passeios, a gente indica lugares para eles irem visitar, para eles terem essa experiência positiva. Mas isso me surpreendeu, porque eles estavam com receio de ir fazer, e quando voltaram, eles não sabiam como agradecer, e eles ficaram maravilhados com a cultura, falando que iam trazer os filhos, que iam trazer os avós, que eles nunca tinham visitado. Então, isso é muito bacana. Eu fiquei muito feliz mesmo. O sobrenome oriental atrai realmente, né, famílias, pessoas da mesma cultura, né, da tradição japonesa, talvez por curiosidade ou muitas vezes por ter aquela... O oriental, o japonês em si, ele tem a fama de ser grande pescador, gosta de pescar. Então, nós recebemos aqui casais, família inteira, né, nipônica, que vem anualmente para vir pescar. Então, se hospeda aqui conosco, toma seu café da manhã e já logo de manhã sai para fazer a sua pescaria, né? É uma característica bastante forte aqui dentro da colônia, porque pelo fato dos meus sogros sentem realmente um ambiente mesmo onde podem conversar sobre o Japão, conversar sobre a tradição, né? E isso é muito gostoso. E é uma forma também de eu, né? Desde pequena aprendi a falar japonês, com os meus avós e tudo, então uma forma de praticar o japonês. É bem gostoso esse clima que se cria, né? E hoje a gente sabe que não só nós orientais, né, apreciamos a comida japonesa, mas também os não descendentes. E aqui em Bertioga a gente tem restaurantes, inclusive tem a pousada Cantinho Oriental, né, que tem lá também anexos do restaurante. Nós indicamos também para aqueles que querem, né? Então, nós temos aqui hóspedes que apreciam a comida japonesa. O hóspede chega e fala, olha, eu fui lá na peixaria, comprei um salmão fresquinho para fazer um sashimi. Será que você teria aí um shoyu, um limãozinho, um gengibre para temperar? Porque sabem, né, de toda a tradição e dessa facilidade, né? E aí uns perguntam, olha, eu gosto do tofu, eu comprei aqui na feira, como é que eu tempero para comer? Então, são fatos assim, bastante interessantes e que a gente passa, né? Nós não oferecemos nenhuma culinária aqui, refeição japonesa, típica japonesa, mas a gente passa receita. Então, quem vier aqui e quiser receitas de culinária japonesa, a gente passa. Como fazer sushi, como fazer um sashimi bem feito, né? E nisso tem uma história de um casal de japoneses que vieram, a senhora com 70 e tantos anos, o senhor com 80 anos, que vieram hospedar aqui conosco à procura de um imóvel. Ficaram em um bom tempo, vieram umas 2, 3 vezes, ficando um pacote de 4, até uma semana, procurando imóvel. E acontece também com outros hóspedes que acabam vindo para procurar imóveis, vem tantas vezes que criamos os laços de amizade e eles acabam se tornando moradores daqui. Então, esse casal de idosos vieram morar aqui no Centerville, que é bem aqui próximo.
Então, todos os dias, após se tornarem moradores, passavam aqui, diziam, olha, tocavam campainha, estamos aqui, tudo bem. A cultura japonesa realmente faz atrair hóspedes nipônicos, Nikkeis, aqui na pousada. Então, são todos bem-vindos. Obrigado, Norma. Quem tem mais história para contar? Era um feriado prolongado, acho que quinta, sexta, sábado e domingo. Nós estávamos com a pousada com bastante gente e quinta-feira à noite começou a chover. E daí não deu mais praia, né? E as pessoas ficaram todas sem saber o que fazer, porque vieram todas preparadas para a praia. E eu fiquei bem preocupada. Na sexta-feira o pessoal ainda ficou meio para lá e para cá, esperando o tempo melhorar, e a gente vendo no clima-tempo que não ia melhorar. E até domingo, então, sem sol, eu fiquei super preocupada. Eu falei assim, o pessoal vai todo mundo embora. E, enfim, falei, quer saber de uma coisa? Amanhã, na parte da manhã, o tempo vai estar nublado e vai ter algum chuvisco, mas não vai ter chuva forte. Eu vou fazer um convite para as pessoas que estão aqui, para a gente ir conhecer o Rio Itaguaré e fazer uma pequena trilha lá. Hoje, lá no Itaguaré, a gente tem até uma trilha que ela já é autoguiada. Mas eu sempre, quando faço essas propostas aqui para os nossos hóspedes de sair, ou se a gente tem aqui uma oportunidade com um grupo bacana, né? Sempre eu estou junto com o monitor ambiental e nesse caso aí específico eu chamei a Fernanda Albuquerque, que é uma das nossas monitoras ambientais formadas na primeira turma de monitores ambientais aqui de Bertioga, então conhece muita coisa, sabe muito. Eu tenho capas de chuva, para se a gente for fazer uma trilha, for fazer um passeio, e se por um acaso chover, a gente não perder o passeio, vamos levar a capinha de chuva e eles, bom, tudo bem, mas olha, eu não sei se eu vou, porque o meu carro vai sujar, o lugar é esburacado. Olha, pode ser que sim, não é totalmente asfaltado o lugar por onde a gente vai. Eu não trouxe um tênis velhinho, só trouxe esse tênis novo. Então, acho melhor não ir, porque senão vai estragar o meu tênis. Olha, eu acho que se você perder o tênis, vai valer a pena. Acho que você devia de ir. E o carro? Bom, o carro, tudo bem. Se a gente achar que não dá para você prosseguir nos caminhos que a gente vai fazer, você vem para o meu carro e deixa o seu carro estacionado em algum lugar seguro. Então, eu fui negociando com cada um que tinha alguma restrição. E nós saímos daqui, fomos mais uns 4 carros, mais 4 famílias. E, enfim, fomos para o Itaguaré. Realmente teve uma garoinha, realmente nós usamos a nossa capinha de chuva, mas a hora que você chega lá, numa praia que estava deserta, ver o encontro do Rio Itaguaré com o mar, que é uma coisa fantástica e surpreendente, né? Porque as pessoas tinham vindo preparadas para curtir o sol numa praia aqui em frente e, de repente, são apresentadas para uma situação dessa. Passamos pelo Itaguaré, vimos ali todos os restaurantes que ficam ali à margem da Rio Santos, começaram há muitos anos como barraquinhas de ostra. A especialidade deles até hoje é ostra, mas hoje eles têm pratos variadíssimos e não só
na base de peixe e frutos do mar, mas também um risoto de pupunha muito gostoso e algumas outras opções, porque tem famílias que todo mundo gosta de peixe, de frutos de mar, menos um. E eles já têm também essa possibilidade, então, de pratos diferenciados, é muito gostoso. Quando você anda nessa trilha na mata, se é um horário que as coisas estão mais tranquilas, não passou muita gente por ali e tal, você vai certamente encontrar com o macaquinho, ou pelo menos escutar o barulho deles nas árvores, e é bem bacana a gente identificar isso. São coisas assim surpreendentes que você apresenta para os hóspedes e nesse dia aconteceu. O moço do tênis já esqueceu se estava de tênis, não estava de tênis, já não fazia mais importância isso, sabe? Durante esse passeio. O carro também já não fazia, passou ali em alguns lugares, numa estrada que não era asfaltada, mas com cuidado, tudo direitinho, valeu muito a pena passar por isso. Depois nós seguimos ali para a Praia do Itaguá, fizemos ali o reconhecimento de todo aquele lugar, a Fernanda contou a história ali daquele lugar, onde tem bastante caiçara que mora ali ainda, é uma praia bem legal, pequenininha, quase chegando em Boracéia. E depois disso, então, fomos para Boracéia, apresentamos ali alguns restaurantes, alguns lugares que ficam ali à margem da rodovia. Algumas famílias resolveram almoçar por ali, outras famílias voltaram para almoçar no Itaguaré, eu e a Fernanda voltamos, almoçamos no Itaguaré, comemos um risoto de camarão delicioso ali no Índia das Ostras. E nosso passeio, quando foi 2, 3 horas da tarde, estava finalizado. Nós começamos isso logo depois do café da manhã, saímos daqui umas 9 horas e até 3 horas da tarde todos estavam entretidos com um passeio assim inusitado, inesperado e que todos deram muito valor. E quando a gente faz isso, por exemplo, uma pessoa que vem para Bertioga, para aproveitar a praia, e a gente fala, vai conhecer o Itaguaré, vai conhecer uma trilha, e essas pessoas topam, aceitam esses nossos convites, elas voltam muito agradecidas, porque eu falei assim, nossa, você não me fala sobre isso, eu ia embora daqui achando que aqui só tem praia para curtir. Na realidade, tem muita coisa bonita e gostosa para fazer. A gente tem a Pousada Clariô, ela está aqui desde 2011. A gente vem acompanhando todo o desenvolvimento de prestadores de serviços para fazer o acompanhamento das pessoas em trilhas, né, dentro da nossa Mata Atlântica, em cachoeiras, a canoagem, a observação de aves. Agora mesmo a gente está com um parceiro nosso lá do Jaguariaguava, todo dia ele manda vídeo, foto para a gente, ele está assim, maravilhado, porque nessa época de maio até finalzinho de julho, a gente vê muito tucano aqui na cidade de Bertioga. E ele ali no Jaguariaguava, imagina, ele falou que esse ano tem muitas famílias, muitos casais de tucanos visitando ali o Jaguariaguava e manda coisas maravilhosas, vídeos e fotos e histórias das coisas que acontecem lá com os tucanos, é muito bacana. Quem mais tem uma boa história para contar? Linkando a história dos tucanos, né, Adriana? Muito interessante. Eu tenho uma história bem legal também, que uma vez, já faz bastante tempo, caiu de paraquedas aqui um casal, elas paulista e ele de Nova York. São casados e a gente acabou fazendo uma amizade, né? E aí eles estavam indo para o Guarujá, eles alugaram um carro, ele veio dos Estados Unidos, eles se conheceram pela internet e hoje eles são casados, vai vendo. E aí foi a primeira viagem que eles fizeram juntos. Ele veio dos Estados Unidos para conhecê-la
E eles alugaram um carro em São Paulo e desceram a serra, sem destino. A princípio era Guarujá. Quando ele chegou mais ou menos ali na Piaçaguera, ela viu a placa Bertioga. E ela falou, meu, Bertioga, eu já ouvi falar, mas eu não faço a mínima ideia. Vamos para Bertioga, não vamos para o Guarujá, não. E apareceram aqui. Foi logo depois do carnaval, acho que foi tipo, final de abril, assim. Tava quente, não era um dia de sol, era um dia nublado. E eles falaram assim, olha, a gente vai dormir só uma noite. O que tem para fazer? Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, agora vamos ver. O que eu vou indicar para esse casalzinho, né? Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, como vocês chegaram no final de tarde, vocês vão embora amanhã eu tô de folga e eu vou fazer a canoagem com o meu marido. Eu já tinha combinado com o Bruno, né, lá o Bruninho da canoagem, o Jaguaraguava, e eu convidei o casalzinho para ir. Com ele era só em inglês, ele não entendia absolutamente nada em português. E aí, lá fomos nós 4 no meu carro. Chegamos lá, o Bruno ensinou como é que colocava o colete, como é que remava, eles nunca tinham remado na vida, né? E fomos subir o rio. Paramos, eu tinha levado um lanchinho, fizemos um piquenique, ficamos conversando. De repente, lá vem os tucanos. E não foi um ou dois, não, foi tipo um bando de tucano. Eu nem sei como é que fala bando de tucano, deve ter um plural aí, né? E assim, eu falei, meu Deus, mas eu nunca vi isso. O rapaz dos Estados Unidos, ele chama Rodney, né? Ele falou assim, oh my God! E ele ficou com a palavra da Adriana maravilhado, né? Eu falei, meu Deus do céu, nem eu sabia que Bertioga tinha tanto tucano assim. E realmente a observação de aves em Bertioga é muito forte, assim. A gente tem pessoas que vêm, fotógrafos que vêm do Brasil inteiro para fazer muitas fotografias de aves aqui, né? E quando a gente conta essas histórias, os hóspedes nem imaginam que tudo isso tem realmente aqui, né? E falando em macaco, tem pessoas que nem sabem o significado da palavra Bertioga. E Bertioga, ela vem da palavra Buriquioca, né, que significa morada dos macacos. Né? Ela veio lá, tem toda uma história, tem uma história cultural muito rica em Bertioga, que as pessoas também não imaginam. Né? O primeiro forte do Brasil, o Forte São João, né, que veio Hans Staden, ficou aqui, tem toda uma história, uma trajetória muito interessante, né? O óleo de baleia que era extraído, né? Infelizmente era extraído naquela época, mas ele era necessário, né, para uma construção, para iluminação. Então Bertioga assim tem, além de toda essa parte de natureza, essa parte, né, de sol, praia, praias mais badaladas como a Riviera, e a gente tem o Guaratuba, o Itaguaré, que é uma reserva, uma APA, uma área de proteção ambiental ali, né, intocada. Quando você vira a esquininha ali e entra em Itaguaré, todo mundo fala assim, nossa, é só mata, né, a coisa mais maravilhosa aquela praia. Né? Então, assim, e tem a parte cultural, tem essa história de Bertioga, ela é muito rica, né, para quem gosta de história, vale muito a pena. A gente está aqui, né, para atender todo tipo de hóspede, desde o trabalhador, que também a gente gosta de contar a história, né, que ele também vem a trabalho corrido, mas nem imagina a riqueza que tem isso aqui, né? Todo tipo de público, como a Fabiana falou, o LGBT+, né? As famílias, os avós, os amigos, e assim vamos caminhando. A nossa história é um pouquinho diferente do nicho que elas falaram. Bertioga também tem um potencial incrível para receber competições, né? Competições esportivas. A gente tem um público bem fiel aqui no hotel. E o meu case é sobre uma para-atleta. A gente não sabia, né? Porque assim, fisicamente ela não demonstrava. E a mãe dela, a gente começou a conversar na recepção e ela contou das limitações que a menina tinha. Toda a equipe ficou emocionada. E, por coincidência, ela conseguiu fazer a travessia em primeiro lugar. Então, é uma das histórias que toda a equipe Bela Casa sempre lembra quando tem uma competição, tanto a 14 bis quanto a corrida para Maresias. Então, sempre que vem uma atleta liga, a gente lembra. Inclusive, a gente criou até a tarifa esportiva, né, para incentivar os atletas a virem para nossa cidade.
A gente tem um potencial incrível, são muitas competições, mas não são tão bem divulgadas. Então, eu acho que esse é um público que a gente deveria abraçar, porque, pelo menos nós da Bela Casa, recebemos muitos mesmos atletas, e a Larissa, para a gente, é muito especial, porque ela é realmente um exemplo de superação. Então, esse é o meu case. Obrigado, Geisa. Em seu nome, eu agradeço a participação de todas as pousadeiras. E, mais uma vez, lembro a nossa audiência, visite bertioga.com.br. Além dos meios de hospedagens, ali vocês encontram passeios diversos, possibilidades de agendamento, de reserva em restaurantes, bares e com uma série de benefícios agregados a você, que é a razão de ser do visitebertioga.com.br. Encerrada essa segunda etapa, ainda teremos a última etapa do webinar com as pousadeiras, só que dessa vez apresentando propostas para a melhoria do desenvolvimento sustentável e regenerativo do turismo em Bertioga. Medidas de curto, médio e longo prazo. Vem com a gente!